O Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus, se entregou naquela cruz como oferta pelo nosso pecado. E ele fez isso voluntariamente. Sabe o que isso significa? Que o Senhor Jesus se entregou por nós de boa vontade. Ele não se ofereceu na cruz fazendo cara feia, reclamando, com tristeza. Não. Foi de boa vontade que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Foi uma única vez. E o seu sacrifício, a sua morte é suficiente para nos salvar. Porque o Senhor Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas vejam o que aconteceu. Suzy estava na classe da escola dominical, quando veio uma missionária lá da Índia e começou a contar para as crianças como era o trabalho lá. Ela contou das dificuldades, das necessidades que as crianças enfrentavam lá. Ela disse também que todas as noites, meninos e meninas iam dormir com fome, porque seus pais não tinham dinheiro para comprar comida. A Suzy ficou muito triste de ouvir aquela história e ela tomou uma decisão. A partir daquele dia, ela ia colocar mais moeda em seu cofre e ela ia dar as moedas para a missionária, para que ela pudesse ajudar as crianças lá na Índia. O Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus, 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 se entregou naquela cruz como oferta pelo nosso pecado. Se entregou naquela cruz como oferta pelo nosso pecado. Se entregou naquela cruz como oferta pelo nosso pecado. Se entregou naquela cruz como oferta pelo nosso pecado. E ele fez isso voluntariamente. 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 Sabe o que isso significa? 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 Que o Senhor Jesus se entregou por nós de boa vontade. Que o Senhor Jesus se entregou por nós de boa vontade. Que o Senhor Jesus se entregou por nós de boa vontade. Que o Senhor Jesus se entregou por nós de boa vontade. Ele não se ofereceu na cruz fazendo cara feia, reclamando, com tristeza. Ele não se ofereceu na cruz fazendo cara feia, reclamando, com tristeza. Ele não se ofereceu na cruz fazendo cara feia, reclamando, com tristeza. Ele não se ofereceu na cruz fazendo cara feia, reclamando, com tristeza. Não, foi de boa vontade que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Não, foi de boa vontade que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Não, foi de boa vontade que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Não, foi de boa vontade que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Foi uma única vez e o seu sacrifício, a sua morte é suficiente para nos salvar. Foi uma única vez e o seu sacrifício, a sua morte é suficiente para nos salvar. Foi uma única vez e o seu sacrifício, a sua morte é suficiente para nos salvar. Foi uma única vez e o seu sacrifício, a sua morte é suficiente para nos salvar.
Porque o Senhor Jesus não ficou morto. 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 Ao terceiro dia ele ressuscitou. 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 Mas vejam o que aconteceu. 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 Suzy estava na classe da escola dominical. 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 Quando veio uma missionária lá da Índia. 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 E começou a contar para as crianças como era o trabalho lá. E começou a contar para as crianças como era o trabalho lá. E começou a contar para as crianças como era o trabalho lá. E começou a contar para as crianças como era o trabalho lá. Ela contou das dificuldades, das necessidades que as crianças enfrentavam lá. Ela contou das dificuldades, das necessidades que as crianças enfrentavam lá. Ela contou das dificuldades, das necessidades que as crianças enfrentavam lá. Ela contou das dificuldades, das necessidades que as crianças enfrentavam lá. Ela disse também que todas as noites, 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 meninos e meninas iam dormir com fome. 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 Porque seus pais não tinham dinheiro para comprar comida. Porque seus pais não tinham dinheiro para comprar comida. Porque seus pais não tinham dinheiro para comprar comida. Porque seus pais não tinham dinheiro para comprar comida. Suzy ficou muito triste de ouvir aquela história. 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 E ela tomou uma decisão. 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 A partir daquele dia, ela ia colocar mais moeda em seu cofre. A partir daquele dia, ela ia colocar mais moeda em seu cofre. A partir daquele dia, ela ia colocar mais moeda em seu cofre. A partir daquele dia, ela ia colocar mais moeda em seu cofre. E ela ia dar as moedas para a missionária. E ela ia dar as moedas para a missionária. E ela ia dar as moedas para a missionária. E ela ia dar as moedas para a missionária. Para que ela pudesse ajudar as crianças lá na Índia. Para que ela pudesse ajudar as crianças lá na Índia. Para que ela pudesse ajudar as crianças lá na Índia. Para que ela pudesse ajudar as crianças lá na Índia. O Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus,
se entregou naquela cruz como oferta pelo nosso pecado. E ele fez isso voluntariamente. Sabe o que isso significa? Que o Senhor Jesus se entregou por nós de boa vontade. Ele não se ofereceu na cruz fazendo cara feia, reclamando, com tristeza. Não. Foi de boa vontade que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Foi uma única vez. E o seu sacrifício, a sua morte é suficiente para nos salvar. Porque o Senhor Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas vejam o que aconteceu. Suzy estava na classe da escola dominical, quando veio uma missionária lá da Índia e começou a contar para as crianças como era o trabalho lá. Ela contou das dificuldades, das necessidades que as crianças enfrentavam lá. Ela disse também que todas as noites, meninos e meninas iam dormir com fome, porque seus pais não tinham dinheiro para comprar comida. A Suzy ficou muito triste de ouvir aquela história e ela tomou uma decisão. A partir daquele dia, ela ia colocar mais moeda em seu cofre e ela ia dar as moedas para a missionária, para que ela pudesse ajudar as crianças lá na Índia.